convidamos para que estivesse conosco, daqui a pouco falando conosco sobre contratos bancários e muita gente sofrendo alguns débitos, talvez até indevidos nas suas contas correntes, o doutor o doutor Aguinaldo Bife, que vai conversar com a gente dentro de alguns instantes. Nós convidamos para que estivesse conosco nesta sequência do Jornal das 11, o doutor Aguinaldo Bife de Ribeirão Preto, advogado, especialista em direito bancário, para trazermos inúmeras informações, principalmente a alguns débitos, alguns extratos que as pessoas talvez acabam não entendendo. Doutor Aguinaldo, bom dia. Bom dia. Obrigado por estar conosco, por ter aceito o nosso convite. Poder colaborar. Bom, muitos problemas têm acontecido, principalmente em Ribeirão e na região, com referência a contratos bancários, cobranças indevidas ou excessivas? Sim, na verdade é um fenômeno que aumenta sempre quando a gente passa por momentos de crise, não é? O que existe hoje no país é uma situação totalmente dependente do sistema financeiro. Em todas as áreas, em todas as atividades econômicas, há uma dependência completa do sistema bancário como assim um suporte, né, uma retaguarda a todos os negócios. Tanto assim, exemplificando, a gente nota que quando há um feriado bancário, o movimento da cidade diminui, né? Exatamente porque tudo depende dos bancos. Eles tiveram assim a habilidade de fazer com que toda a atividade econômica passasse pelo sistema que eles criaram. Muito bem, isso é bom por um lado, porque dá agilidade ao sistema. O nosso sistema bancário, ele é muito evoluído. A convivência que os empresários do sistema financeiro tiveram que ter na época da inflação, deu a eles uma condição de criatividade, de desenvolvimento maior do que muitos países mais desenvolvidos. Algumas instituições, inclusive, Sim, tiveram um crescimento muito grande nos últimos 5 anos. O nosso sistema financeiro é muito bom, só que isso também leva a uma situação de, às vezes, risco ao consumidor, risco ao cliente desse sistema. O que acontece em regra? Os contratos bancários, eles têm toda uma sistemática própria. Eles quase sempre são contratos de adesão. O que isso significa? É aquele contrato onde a parte que vai convencionar ou vai ajustar aquilo que lhe interessa não tem opção de discutir as cláusulas. Aquilo já vem padronizado, onde ele aceita ou não aceita aquelas condições. Discussão de contrato bancário, de condições de financiamento, de taxa de juros, de cláusulas que devem ser mudadas, isso acontece em casos de valores muito elevados, de empresas muito grandes. A grande maioria das pessoas físicas, quase a totalidade, a grande maioria das empresas de médio e pequeno porte tem que se submeter àquelas condições pré-existentes. Por isso, então, ela assina um contrato formulário, um contrato de adesão. Este contrato traz algumas regras que, na maioria das vezes, pode ser contestada. O banco, claro, sempre muito bem preparado, com uma equipe, um corpo jurídico muito forte, ele prepara as cláusulas, os contratos, os documentos, de tal forma que ele se sinta totalmente protegido quando ele tenha, então, que enfrentar alguma dificuldade, algum problema com o seu cliente. Do lado oposto, o consumidor, o cliente, não. Ele, na verdade, sempre vai ao banco, ou quase sempre vai ao banco, numa situação de necessidade. Então, ele não está lá para discutir muito um detalhe ou outro, que depois, na hora do cumprimento do contrato, tem muita importância e pode modificar todo o histórico dessa negociação. O que acontece é que os bancos no Brasil, eles têm como fonte principal de ganho a diferença entre aquilo que ele arrecada e aquilo que ele empresta, que é o chamado spread bancário. Essa situação, esse ganho é absolutamente legítimo. Os banqueiros não estão aí com toda a sua estrutura montada para fazer favor a ninguém. Isso é uma grande verdade. Eles estão lá para ganhar dinheiro. O que não pode, o que a lei não permite, e o judiciário vem aí reprimindo, é aquele ganho exagerado, é aquele ganho sem causa, é o ganho que não está contratado. Porque, por exemplo, só aproveitando esse gancho, o Banco Central autoriza que se cobre por alguns serviços. Sem dúvida alguma. Porém, não impede
que esses serviços sejam diferenciados de agência para agência? Não, existem situações aí já divulgadas pela própria imprensa em que o mesmo serviço bancário tem diferença de 500% no preço, né? Então isso deve ser pesquisado. O cliente do banco deve discutir isso com a agência, deve negociar isso com o gerente da sua conta e deve realmente procurar pagar o menos possível, porque existe essa condição. Há pessoas, inclusive, que deixam de trabalhar com uma determinada agência e optam por uma outra exatamente em razão disso. Sem Quer dizer, não dúvida. aquele cliente de ano e meio, 2 anos, mas aquele cliente mais tradicional, de 12, 15 anos com uma instituição. Isso é um serviço e tem um preço, e como preço ele é muito discutido na hora da contratação. Isso significa bastante. Agora, quando houve a mudança do plano para o plano real, que nós passamos, né, por toda essa modificação, se pensou que os bancos deixariam de ganhar dinheiro, porque acabaria a inflação e eles então passariam a ganhar menos. Pelo contrário. De 94 para cá, talvez tenha sido a época da história no Brasil onde os bancos ganharam mais dinheiro. E ganharam mais dinheiro exatamente em cima dos serviços, exatamente em cima dessa diferença do spread entre o dinheiro arrecadado e o dinheiro emprestado, que ficou muito grande. Porque tem tarifas, às vezes, que as pessoas sequer conseguem entender. Não, a maioria das vezes... Se demora muito para poder se tirar um extrato... A maioria das vezes, né? Existem... tudo que está no extrato tem que ser de forma a ser compreendida pelo cliente. Se o cliente não entende o que está no contrato, no extrato, ele deve pedir essa explicação. E aqui é um aconselhamento: faça isso por escrito. Não faça verbalmente, porque aquilo que se fala depois não se consegue comprovar numa eventual discussão judicial. Então, não que se pretenda, a princípio, incentivar uma discussão, pelo contrário, dentro da filosofia de trabalho, eu acho que hoje, do jeito que está o nosso judiciário, quanto mais distante do fórum, melhor para todos, né? Para as partes, para o próprio judiciário e para todos. Então não está aqui se incentivando isso absolutamente. Mas o que não se pode é manter uma relação com o banco onde ele se documenta de todo o ato que faz e o cliente, que é o consumidor desse serviço bancário, quase nunca se documenta. A grande dificuldade que se encontra numa discussão judicial em relação aos bancos é documentar aquilo que se combinou. O banco fica com as vias do contrato. Quantas vezes as pessoas, aqui tenho certeza, já assinaram contratos bancários e não levaram a via embora? A via fica no banco. O banco entrega quando lhe convém ou quando é obrigado judicialmente. Não é assim, não é? O banco tem que entregar na hora a via para a pessoa. O máximo eu preencho depois, tá bom, então você preenche depois que eu passo aqui, pega e passe e exija a via, porque numa eventual discussão, numa discordância, você vai precisar desse documento para poder comprovar o seu direito. Para usar uma expressão que alguns economistas usavam há algum tempo, é uma outorga ampla, geral e restrita às vezes. Sem dúvida, sem dúvida. Veja só, existem alguns casos já analisados em que o banco, vamos colocar assim por erro, né, não há nenhuma intenção de dizer que houve uma fé, mas... Maldade nenhuma. Não, absolutamente, mas pode acontecer pelo sistema, pela digitalização daquilo que se contratou. O contrato rezava uma coisa e o cliente pagava outra, diferente do contrato, e coincidentemente maior. Então, para conseguir comprovar isso, que ele não contratou uma taxa de juros, mas sim outra, ele precisa do documento. Até em razão, por exemplo, dessa alta tecnologia, os bancos se equipam de uma forma tão grande que, às vezes, o próprio cliente acaba pagando por isso. Sem dúvida. Se tem uma tranquilidade maior ao mesmo tempo... Isso é cobrado, né? Todo o investimento feito pelo banco, toda a tecnologia que ele coloca à disposição, toda a suntuosidade das agências, né, que às vezes chega perto do exagero, tudo isso é, sem dúvida alguma, cobrado. O sistema financeiro, ele é muito eficaz na cobrança dos seus serviços, ele não deixa passar um serviço sem cobrança, e também é muito eficaz na cobrança dos juros, porque ele capta o dinheiro e reempresta. Só que tem uma parte desse dinheiro, que é aquela destinada aos depósitos à vista, em que nós vamos lá como correntistas e depositamos o nosso dinheiro no banco. Parte desse dinheiro, ele é, na verdade, deixado à disposição do banco a um custo zero.
Não é todo, né? Tem que se dizer isso. No início do Plano Real, na verdade, 80% desse dinheiro era obrigatoriamente depositado no Banco Central. Aí, hoje nós estamos na casa dos 60%, aí já caindo aos 50% do dinheiro. Então, o governo ele faz algumas exigências aos bancos, como compra de títulos públicos, como financiamentos de casas habitacionais e algumas situações especiais, mas em contrapartida ele também aumenta o valor que o banco pode ficar com o depósito à vista. Então, esse dinheiro é um custo zero. E o banco, na hora de fazer as contas, qualquer pessoa que chega para emprestar um dinheiro no banco, ele sempre fala: eu preciso verificar o custo da captação para ver o custo do empréstimo. Precisaria, de qualquer maneira, também levar em conta o custo desse dinheiro que ficou dos depositantes. Doutor, infelizmente nós não temos mais condição de prosseguir, nós temos apenas mais um minuto para que encerremos. Claro. Qual seria a grande dica, a grande orientação para o correntista, para que ele não seja, não tenha algumas dores de cabeça indesejáveis? A maior de todas: confira os seus extratos sempre, não deixe passar de um mês para o outro, preste atenção aos detalhes e exija documentos dos bancos. Converse com o seu gerente, converse na sua agência, mas documente, protocole. O banco é obrigado a receber uma documentação, obrigado a receber a solicitação por escrito. Se ele não receber, não precisa brigar com o gerente, mande com a AR, mas documente essa situação e confira os seus extratos sempre. Aí sim, havendo diferença, já exija a restituição imediatamente. Não deixe que isso se acumule. Obrigado pela vinda e pelas orientações. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Nós estivemos, portanto, conversando nessa etapa do Jornal das 11 com o doutor Aguinaldo Bife de Ribeirão Preto, advogado, especialista em direito bancário, trazendo-nos várias informações quanto, principalmente, a algumas cobranças excessivas e meio sem entender que a gente acaba pagando. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos a seguir.